se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Abrimos o terceiro episódio de Bonjour Stepo com uma das frases mais citadas da literatura mundial. Um fragmento do livro francês O Pequeno Príncipe. Quando o autor Saint-Exupéry escreveu esse trecho, a mensagem que ele queria passar era de que devemos valorizar tudo aquilo que não é material e nem pode ser visto, mas aquilo que pode ser sentido. Assim são as relações de Florianópolis com a língua francesa. Quem busca conhecer as histórias da francofonia local se depara com vários detalhes que, à primeira vista, podem passar despercebidos. É como este espaço em que estamos, próximo à cabeceira da Ponte Hercílio Luz, um dos principais cartões postais da capital catarinense. Estamos na Praça da França, um local pouco conhecido bem no centro histórico de Floripa, que homenageia os ideais da Revolução Francesa. Em 1989, o então prefeito da capital, Esperidião Amin, inaugurou a Praça da França no aniversário de 200 anos da queda da Bastilha, um espaço de 3.696 metros quadrados, próximo ao elevado do terminal rodoviário Rita Maria e ao prédio da Receita Federal. Na época, o evento contou com a presença do cônsul-geral da França, diversas autoridades florianopolitanas e membros da comunidade francófona, como a Aliança Francesa de Florianópolis. No segundo episódio de Bonjour Stepo, fomos até o norte da ilha de Santa Catarina para apresentar a Ilha do Francês e também a passagem do navegador La Pérouse pela fortaleza de São José da Ponta Grossa. Agora, indo aqui da Praça da França em direção ao sul da ilha, eu te convido para dar um passeio por um bairro que foi cenário de improváveis encontros. É isso, Lucas? É isso mesmo. Nós vamos agora para o Campeche, um cantinho de Florianópolis com uma história bastante particular e cheio de relações com a francofonia. Lá, um visitante ilustre deixou marcas que resistem até os dias atuais e moldam o imaginário local. Agora é pegar a estrada de novo, porque o nosso destino fica a uns 15 quilômetros daqui. A Avenida Pequeno Príncipe é a principal via do Campeche. Seus 3 quilômetros de extensão atravessam todo o bairro no sentido noroeste-sudeste, acolhendo quem chega pela SC 405 e levando até a praia. À beira da avenida, um gramado verde extenso é muitas vezes ignorado por quem visita a região. Esse terreno, que hoje está sob a guarda da Força Aérea Brasileira, foi o primeiro aeroporto de Santa Catarina, o aeródromo Adolfo Konder, e era bem aqui que pousava uma das figuras mais ilustres da francofonia mundial, o piloto Saint-Exupéry. Nascido na nobreza francesa em 1900, Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry foi um escritor, poeta, repórter e aviador. Mas sua vida pessoal é bem menos conhecida que seu livro de maior sucesso, Le Petit Prince. É o livro mais traduzido no mundo depois da Bíblia. Tem 548 traduções do Pequeno Príncipe hoje. Formada na Universidade de São Paulo e uma das maiores especialistas das relações literárias entre a França e o Brasil, Mônica Cristina Correia foi uma das principais responsáveis pelo resgate da memória de Saint-Exupéry em Floripa. Veio para cá de férias em 2005 e se deparou com a história por acaso. Depois da viagem, a pesquisadora decidiu se instalar definitivamente no Campeche. Eu já estudava literatura francesa e as suas relações com o Brasil, e aquilo para mim era uma pérola, né? Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, tendo estado aqui no Brasil, eu queria saber mais, eu precisava saber mais. E aí eu tomei a decisão de vir para cá, para ficar mais perto desses dados, dessa cultura local. E aproveitei sair de São Paulo, que eu queria, e acho que não volto mais. Saint-Exupéry conseguiu seu brevet de piloto civil em 1921, aos 21 anos, nos tempos em que a aviação era praticamente experimental. Os motores tinham pane regularmente. Campos de aviação, como o do Campeche, eram improvisados. E não havia equipamentos de navegação aérea, como altímetros, computadores de voo, GPS e radares, o que dificultava o senso de localização dos pilotos.
Paixão e perícia, no entanto, fizeram com que Saint-Exupéry superasse as dificuldades e atravessasse continentes, tanto pelo céu quanto pelas letras. Se trata de um homem, nós estamos falando de francofonia. Se trata de um homem que, como ele diz no Pequeno Príncipe, voei um pouco por todo o canto do mundo. Aqui é um dos cantos. Então, é um homem que, por natureza, levou a sua cultura, o seu saber, a sua literatura para todo o canto do mundo. De alguma forma, ele levou a cultura francesa e leva até hoje. Então, a importância, eu acho, capital, acho que é talvez quem mais fez diplomaticamente pela França através dos seus textos. Ali atrás está o Morro do Lampião, que leva esse nome porque na década de 20, pescadores o subiam correndo para iluminar e sinalizar o terreno de pouso de aviões vindos da França. Mal sabiam eles que estavam escrevendo alguns dos capítulos mais icônicos da história de Florianópolis. É a história de um bairro, a história de um século, e ela é transformadora mesmo no contexto do Brasil e do mundo, porque a Aeropostal era a maior companhia, a maior linha aérea do mundo, na época, em termos de distâncias que ela percorria, ligando 3 continentes, Europa, África e América do Sul. Aos 26 anos, Saint-Exupéry foi admitido na Sociedade Latécoère de Aviação, como piloto de linha do correio aéreo entre Toulouse, no sul da França, Casablanca, no Marrocos, e Dakar, no Senegal. Pouco depois, com a compra da empresa de que fazia parte e a criação da Compagnie Générale Aéropostale, a linha foi estendida até a América Latina. Saint-Exupéry, ou simplesmente Santex, foi então nomeado chefe da escala argentina e sobrevoou diversas vezes o nosso país. Na costa brasileira, a Aeropostale construiu e equipou 11 escalas com aeródromo, sistema de comunicação próprio, hangar e casa de pilotos. O local da escala de Florianópolis foi um dos únicos que resistiu à passagem do tempo. Paul Vacher, um dos pilotos mais experientes da companhia, foi o responsável pela aquisição do terreno. A tarefa de Vacher não foi nada fácil. Essa área de 324 mil metros quadrados, que se tornou a escala de Florianópolis, era na verdade formada por vários terrenos. Cada um pertencia a um pescador diferente. Estamos falando de dezenas de donos e de suas respectivas famílias. Vários desses pescadores não eram casados legalmente com suas companheiras e sequer tinham títulos de propriedade regularizados. Isso aumentou ainda mais o desafio da negociação. No livro Avant les Jets, de 1954, o piloto narra o dia em que ele e sua esposa Lydie providenciaram casamentos em série para todo aquele pessoal. Mandei vir de Florianópolis um juiz, e uma tarde foi dedicada àqueles casamentos. Naturalmente, minha mulher e eu fomos solicitados como testemunhas pela maioria dos noivos. Neste caso, tais testemunhas se tornaram compadres e comadres dos casais. Assim, durante anos, cada vez que nós aterrissávamos no terreno de Florianópolis, éramos cercados de muitos pescadores que nos tratavam por compadre e comadre, com grandes reforços de vigorosos tapinhas nas costas e do abraço. Dos 324 mil metros quadrados, 18 mil já foram doados para a prefeitura e não tem ainda um uso definido. A intenção inicial era transformar a área num parque urbano para a cidade, mas até hoje a ideia não saiu do papel. Outro projeto que está parado é o da reforma do casarão da Aeropostale, o resquício mais relevante da passagem dos pilotos. Aqui você tem, além desse campo todo, na beira dele, o que foi a casa de pilotos, onde dormiam, onde faziam lanches rápidos, onde a história aconteceu mais com a própria vida humana, vamos dizer, de uma forma mais de convivência mesmo, ali que os pescadores provavelmente comiam juntos com eles, os locais. No hangar ao lado, faziam os bailes com os gramofones que os franceses traziam. Et il faut bien dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la popote de Florianópolis, eh bien, a abrité la plupart des pilotes de la ligne, mais qui n'y sont pas toujours venus, disons, en solitaire. Os pilotos traziam suas companheiras, e pouco a pouco, Florianópolis se tornava uma espécie de escala de repouso para aqueles que passavam horas a fio sobrevoando a América. O termo popote, usado para se referir ao lugar, significa hora da marmita no francês informal.
A modesta construção de 300 metros quadrados atualmente é única no mundo, uma vez que todas as outras casas de pilotos da Aeropostal ou estão em ruínas ou já nem existem mais. Então, Florianópolis tem um tesouro aqui, né? Tem um tesouro do ponto de vista cultural, né? Histórico. E nós temos que fazer dele o melhor local possível, um dos pontos turísticos, culturais, educacionais mais importantes da ilha de Santa Catarina. Para a valorização do patrimônio, a Associação Memória da Aeropostal no Brasil, da qual Mônica é presidente, reuniu diversas entidades e o poder público para a elaboração de um projeto de restauro. A ideia é que a antiga Casa de Pilotos vire um espaço comunitário. Um memorial que reúna de forma organizada toda a história dos pilotos franceses e de suas relações com os pescadores do Campeche, para que todos possam se apropriar desse conhecimento e disseminá-lo. Que tenha um espaço de pesquisa, um espaço de exposições permanentes, sala para encontros da comunidade, salas de oficinas, sala de cinema, né, trabalhando um pouco dessa questão do audiovisual, abrir também para projetos inovadores ali naquele espaço voltado à área da tecnologia. No centro de pesquisa, de dados, possa receber as crianças, porque Saint-Exupéry escreveu para elas, né? E escolas e tudo mais, e tenha um espaço de convivência para comunidades, manifestações culturais. Então, esse é um grande propósito que nós temos, que isso seja feito, que isso seja realizado. Tem uma história muito significativa e que precisa ser retratada e revisitada por todos aqueles que moram em Florianópolis e por todos aqueles que queiram conhecer Florianópolis e tenham como esse local um local de referência da ilha de Santa Catarina. Além de tudo, nós somos uma cidade turística e uma cidade turística tem que preservar e fortalecer a sua memória. O Casarão Popot hoje está sob a responsabilidade da Fundação Cultural Franklin Cascais, órgão que cuida do patrimônio histórico-cultural do município, mas um problema na justiça impede a sua reforma. Há décadas, a propriedade é ocupada por uma família que reivindica seu direito sobre o terreno. Tudo começou quando uma professora que morou ali fez do casarão sua antiga escola. Depois, o espaço foi passado para outras gerações. E agora, para que o prédio público passe ao uso coletivo, precisa ser desapropriado. Atualmente, a Franklin Cascais aguarda da Procuradoria do município um desfecho digno para aquelas famílias. Respeitar os direitos dessas pessoas enquanto procura-se a melhor solução para o caso é o caminho para honrar o legado dos pilotos. Afinal, a passagem da Aeropostal no Campeche também é uma história sobre a comunidade. Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet, Paul Vacher e muitos outros pilotos da Aeropostal circulavam pelo bairro do Campeche fazendo amigos, numa época em que estreitar as relações entre pessoas de diferentes culturas parecia impossível. O pescador Rafael Manuel Inácio, seu Deca, por exemplo, tinha 20 anos quando conheceu Saint-Exupéry na praia do Campeche. Os dois não falavam a mesma língua, mas isso não os impedia de se entender. Como o sobrenome do aviador era difícil de pronunciar, o apelidaram de Zé Perry. Seu Deca morreu em 1993, mas em 2001, seu filho Getúlio Inácio publicou um livro com tudo o que ouviu do pai a respeito dessa amizade. Ele andava muito bem para a nossa região, um lado e outro. Inclusive, o papai falava uma coisa muito legal, é que ele não perdia tempo parado, ele estava sempre anotando alguma coisa. Curiosamente, Getúlio Inácio reunia um pouco da profissão do pai e do amigo francês. Era suboficial da aeronáutica e também pescador. Faleceu há 6 anos, mas chegou a se encontrar com parentes de Saint-Exupéry que vieram conhecer de perto a história do tal Zé Perry em 2006 e 2008. Quand on a appris cette histoire de Saint-Exupéry et du pêcheur, j'ai trouvé ça conforme un petit peu à l'esprit de Saint-Exupéry qui, partout où il était, Antoine cherchait le contact avec
chercher à avoir un contact avec les hommes, avec les gens du pays. Ensuite, ce qui s'est passé après m'a beaucoup réjoui. Vous savez qu'il était passé par le Brésil, puisque c'était le trajet des avions de l'aéropostale, mais que cette histoire de camp de pêche, non, avec le pêcheur, soit toujours intacte dans les mémoires actuellement, non, ça je ne savais pas, et c'est très émouvant qu'on parle toujours de Zé-Perry avec son ami le pêcheur. Atualmente, Florianópolis faz parte de uma rede internacional de cidades-escala da extinta Aeropostal, ao lado de outros 26 municípios espalhados pelo mundo. A 150 metros do casarão da Aeropostal, bem à beira da pista onde Saint-Exupéry e os outros pilotos pousavam, está instalada a Escola Pública Brigadeiro Eduardo Gomes, engajada em diversos projetos para ensinar às crianças o idioma francês e preservar assim um pouco dessa história. A instituição de ensino conta com parceria da Aliança Francesa de Florianópolis e da Fundação Saint-Exupéry pela Juventude. Um segundo passo que eu acho que seria importante para toda Santa Catarina, não apenas Florianópolis, mas que deveria começar por Florianópolis, já me propus, fizemos um projeto piloto, é que os professores recebam uma formação sobre como abordar essa história a partir do Pequeno Príncipe, que é isso que vai encantar as crianças. Então as novas gerações virão conhecedoras da sua história. E isso é muito importante, porque nós temos que contar com as novas gerações. Ao mesmo tempo em que são poucos os documentos que comprovam a estadia dos pilotos da Aeropostal em Florianópolis, são abundantes as referências à passagem de Zé-Perry pela região. Além da Avenida Pequeno Príncipe, do aeródromo e do casarão, temos também uma Rua da Aviação Francesa, a Servidão Saint-Exupéry, o Armazém Zé-Perry, um residencial Antoine de Saint-Exupéry, uma estátua do Pequeno Príncipe e o monumento em memória aos pilotos da Aeropostal. O personagem emblemático Zé-Perry já rendeu documentário, filme de ficção e continua inspirando estudos científicos, como esta exposição do curso de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Idealizado pelo Laboratório Quimidex e apresentado na 20ª Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da UFSC em 2023, o trabalho Saint-Exupéry em Florianópolis, Literatura, Perfumes e Ciência na Ilha da Magia apresentou a relação do escritor com os pescadores manezinhos através de aromas e fragrâncias. É a história e a lenda convivendo no imaginário popular. Hoje a gente sabe que ele esteve aqui, eu encontrei provas, né, artigos jornalísticos que demonstram isso, e também relatos de outros pilotos e mecânicos franceses que contam aventuras com ele aqui na América do Sul. Ele mesmo escreveu Voo Noturno na América do Sul, citou Florianópolis. Um de seus amigos, o poeta Léon Paul Fargue, mencionou Florianópolis como um dos destinos preferidos do aviador em uma carta póstuma. Quantas noites eu passei a esperá-lo, nervoso e tenso, não que ele estivesse sempre atrasado, mas porque eu sabia que estava em Florianópolis ou Cirenaica, e o rádio nada nos dizia sobre o regime de seu motor. Em 1931, Zé-Perry se casou com Consuelo, uma salvadorenha que conheceu na Argentina, e nunca mais voltou para o Brasil. Em 1933, a Aeropostal se fundiu com outras 4 empresas, formando a companhia Air France, que opera até os dias atuais. E por falar em companhias aéreas, a 11 quilômetros do Campeche está o Aeroporto Internacional de Florianópolis. Mais de um século depois da passagem dos pilotos da Aeropostal pela ilha, o espaço homenageia a relação entre o Zé-Perry e Floripa. No portão de embarque se eterniza uma das frases do Pequeno Príncipe. Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Assim como cada pessoa que vivencia a francofonia em Florianópolis deixa a sua marca na comunidade e leva consigo um aprendizado, esperamos que você também tenha aprendido coisas novas nesses episódios da série.
O Bonjour Estepo vai ficando por aqui, mas a francofonia não. Ainda tem muita história para contar. A gente se encontra em uma próxima temporada. Au revoir!